aceitei o convite feito, não é? Estou com 92 anos de idade, retirado da medicina. Acho que poucos sabem que eu sou Nelson Guimarães Proença, professor de dermatologia da Santa Casa. Eu me formei em 1956 pela Universidade de São Paulo e fui depois titular da dermatologia da Santa Casa de 72 a 92. Fiz a minha formação inicial em dermatologia, depois colaborei na administração dos cursos de dermatologia para os estudantes de medicina e, dentro da especialidade, fiz aí meu teste de doutoramento. Quando chegou o ano de 1972, eu fui ao Hospital das Clínicas para fazer uma complementação na minha formação na microscopia, para o diagnóstico anatomopatológico, e estagiei na clínica de dermatologia do professor Sebastião Sampaio. E, terminado este estágio, então, eu estava disposto a ir trabalhar num dos grandes hospitais de São Paulo. E o professor Sampaio disse: você vai trabalhar na Santa Casa de São Paulo, que está necessitada desta colaboração. E eu vou fazer a apresentação sua para o titular do Departamento de Medicina, que é o professor Adalto Barbosa Lima. E o professor Adalto, ao recebê-lo, lhe dará orientação. Então, no final de 1972, em setembro, eu procurei o professor Adalto, conforme o combinado, e ele, então, ficou muito feliz de ter a minha cooperação e me explicou o porquê desta felicidade. É que a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo tinha levado da Santa Casa para o Hospital das Clínicas todos os dermatologias, com exceção de um, o Dr. Humberto Cherruti. Então, entre 1946 e aquele ano de 1972, a saída da Faculdade de Medicina e a minha chegada, não é? Olhe que longo período, 26 anos, sem dermatologia na Santa Casa. Somente o professor Cherruti colaborava, dava aulas para o curso, mas ele não era o frequentador assíduo, ele ia às quartas e quintas. Quando o professor Adalto, então, me recebeu, e ele terminou a entrevista com uma frase que eu nunca mais esqueci e que norteou o meu trabalho depois, durante os anos que eu lá estive. O professor Adalto diga: nunca pergunte o que a Santa Casa fez por você. Pergunte sempre a si mesmo se você está fazendo para a Santa Casa tudo o que ela necessita de você. E esta frase me impressionou e marcou a minha presença na Santa Casa. Eu sempre procurei oferecer, não pedir. Ao iniciar minhas atividades, não havia um ambulatório de dermatologia, uma clínica de dermatologia. Os pacientes eram atendidos no atendimento geral e, eventualmente, alguma internação era feita no departamento de medicina. Não havia, portanto, um local físico da dermatologia. Então, com a colaboração de um jovem recém-formado, Dr. Fausto Alonso, e logo a seguir de um recém-formado que havia feito seu estágio no Hospital do Servidor Público, Dr. Marcos Maia. Com esses dois jovens, nós então constituímos a primeira equipe desse renascimento da dermatologia na Santa Casa, nos anos de 73 e de 74. E com isso,
nós ganhamos apoio, uma dermatologia feita com cuidado, com atualidade, procuramos instrumentalizar para poder oferecer ao paciente o atendimento de todas as suas necessidades. E então, com o crescimento, começamos a ser prestigiados cada vez mais pela administração da Santa Casa de São Paulo. E com isso fomos passando de uma situação inicial extremamente difícil, sem ter sequer onde atender, para o recebimento do 5º andar do edifício Conde de Lara, o edifício dos ambulatórios, e no 5º andar nós pudemos instalar a dermatologia e lá está até hoje. Isto já foi passados os primeiros anos em que trabalhamos lá, nós 3, e depois os jovens que começaram a se aproximar de nós. Então, construímos não só o curso de dermatologia para os estudantes de medicina da faculdade, mas construímos também a residência e o estágio de formação em dermatologia. E começou a ser procurada. Começou a ser procurada, a princípio, pelos alunos que se formavam na Santa Casa de São Paulo. E depois, não só por esses, mas com o prestígio que a Santa Casa e a sua dermatologia adquiriu, começamos a receber candidatos de faculdades do estado inteiro, do Brasil inteiro e inclusive do exterior, tendo de fazer uma seleção anual, um exame de seleção anual para selecionar os residentes, estagiários que iriam ficar conosco em seu processo de formação. Então formamos excelentes profissionais. Humberto Frucchio foi o primeiro, depois Clarice Zaites, que teve um papel destacadíssimo depois na dermatologia brasileira, Ida Duarte, Ana Sanches Bois, José Marcos Pereira. E então foram se sucedendo as gerações de novos dermatologistas. No ano de 1982, a doutora Thais Proença, minha filha, que havia se formado no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina da USP e havia tido um período de exercício profissional em Campinas, voltou a São Paulo e então foi estar conosco na Santa Casa de São Paulo. E ali fez sua carreira universitária, buscou fazer os seus cursos de complementação universitária e depois exerceu também a chefia mais tarde. Eu tive sempre a preocupação de não ficar ocupando lugar eternamente. Quando chegamos a 1992, eu completei 20 anos na chefia, reuni um grupo que já era um grupo prestigiado e reconhecido nacional e internacionalmente como de qualidade. Reuni o grupo e fiz uma proposta. Eu acho que todos têm não só o direito, mas para a Santa Casa a oportunidade de oferecerem os seus serviços como chefes do serviço. Então, eu vou dar por encerrado o meu período de chefia, neste ano de 92, e eu vou pedir que vocês se sucedam. Não é que vai ficar alguém permanentemente. Cada qual fica um período de 3 anos, que é o quanto duraria a chefia, mas aí deixa o seguinte, e então nós criamos na dermatologia da Santa Casa alguma coisa que era inteiramente nova, que a cada 3 anos completava-se um período de direção e substituía-se, voltava para as suas atividades anteriores e um novo ocupava. Então assim me sucederam Fausto Alonso, Marcos Maia, Clarice Zaites, Ida Duarte, foram se sucedendo. A própria Thais Helena Proença, já no ano de 2005, 2006. Quer dizer, então foram se sucedendo até a data atual,
em que isto se tornou um procedimento aceito e celebrado permanentemente. O prestígio que a Santa Casa de São Paulo atingiu em todos os seus serviços, e inclusive no serviço de dermatologia, na clínica dermatológica, levou nossos participantes a serem reconhecidos não só nacionalmente, mas também internacionalmente. E se tornou frequente, quase habitual, que todos eles participassem das comissões internacionais de especialidades, dos congressos internacionais dentro da especialidade. Então, sucederam-se as representações, a dermatologia pediátrica, com Fausto Alonso, na parte de alergia dermatológica, com Ida Duarte, cirurgia dermatológica, com Marcos Maia, doenças infecciosas e tropicais, com Clarice Zaydes. E assim foram se sucedendo, né? Todos os anos, estes colegas dermatologistas, professores já titulados e com reconhecimento já internacional. Então, graças a esse esforço coletivo, conseguimos firmar o conceito da dermatologia da Santa Casa em todo o mundo, né? Nos países latino-americanos com mais frequência, mas também nos países europeus e nos Estados Unidos. Emília Thier contribuiu com a clínica cirúrgica da Santa Casa durante as primeiras décadas dos anos 1900. E quando a faculdade mudou para o Hospital das Clínicas, não é? Esvaziou muito a Santa Casa, os professores para lá foram, então perdeu-se o contato com a faculdade. Isto foi em 1945, esta mudança definitiva para o Hospital das Clínicas e a faculdade ali em frente ao cemitério do Araçá. Muito bem. Emília Thier, que militava sempre no departamento de cirurgia e era um apaixonado pela Santa Casa, ele, quando chegou o ano de 1960, que já estavam progredindo e proliferando faculdades de medicina do Estado, já tinha surgido a Escola Paulista de Medicina, a Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, a Faculdade de Medicina da Faculdade de Ribeirão Preto, da Universidade de Ribeirão Preto, e as faculdades iam se sucedendo, surgindo. O professor Emílio Thier falou: está na hora de refazermos aqui na Santa Casa de São Paulo a estrutura que permita ter uma faculdade de medicina. E foi então o grande incentivador e organizador da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E aí ela, no ano de 63, ela inicia sua atividade e 6 anos depois forma sua primeira turma. Emília Thier foi então reconhecido sempre como o centro, o organizador e condutor da nova faculdade, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Durante os anos de 63 em diante, o professor Humberto Cerruti, que frequentava a Santa Casa às quartas e quintas-feiras, foi convidado para dar o curso de dermatologia e ficou responsável pelo curso. Mas o professor Cerruti, simultaneamente, ele era o titular da Faculdade de Medicina de Sorocaba, a qual dedicou a maior parte do seu esforço, não é? Como professor dos cursos básicos e depois da dermatologia. Então, a Santa Casa complementava as atividades do professor, ele não podia se dedicar. Por exemplo, não havia ambulatório de dermatologia. O professor atendia no pronto atendimento 10 pacientes às quintas-feiras. E os pacientes, as centenas de pacientes, eram atendidas pela clínica médica
pelos residentes de clínica médica que não tinham formação em dermatologia. Então, a Santa Casa não era uma referência para a dermatologia. Ao contrário. Não se, na cidade de São Paulo, os médicos que precisavam de apoio para um determinado paciente desprovido de recurso, que precisava, se era um caso dermatológico, mandavam para o Hospital das Clínicas, não para a Santa Casa de São Paulo. Só depois que eu lá cheguei e com a colaboração de Fausto e Marcos, começamos a refazer o ambulatório de dermatologia, é que então a Santa Casa foi aos poucos voltando a ser uma referência. A propósito, eu gostaria de lembrar que na minha chegada à dermatologia, onde é que eu vou atender? No pronto atendimento? Não, eu quero atender em algum lugar. Então havia um pequeno consultório ao lado do local onde se atendiam as úlceras de perna. E as úlceras de perna, os pacientes pobres, e compareciam à Santa Casa e faziam a chamada bota de una na perna, para tratamento da úlcera. E havia um pequeno consultório ao lado desse ponto de atendimento, um pequeno consultório para ver os casos e ali se dava uma orientação para os casos de úlcera. Eram centenas de pacientes com úlceras de perna, da cidade inteira. Para lá iam, não iam para o Hospital das Clínicas, iam muito menos. Era uma tradição, iam para a Santa Casa. E tinha uma equipe de enfermeiras que todas as manhãs, entre as 7 da manhã e a 1 da tarde, faziam as úlceras de perna. Dezenas e dezenas diariamente. E os casos ficavam lá anos. Quando eu entrei para a Santa Casa, com a ajuda de Fausto e Marcos, e nós atendíamos nesse local, os casos de dermatologia, ela tem mandados para lá, nós começamos a acompanhar o atendimento às úlceras de perna. Começamos a acompanhar o atendimento. E então o que aconteceu? Na medida em que orientávamos cada caso, começou a haver uma melhora e uma cicatrização das úlceras de perna. O resultado é que aquele imenso ambulatório foi se reduzindo, e de centenas de pacientes passou a ter dezenas de pacientes. Graças a este atendimento, nós passamos a ser vistos com muita simpatia pelo serviço de enfermagem da Santa Casa, que antes era sobrecarregado com esse atendimento, e a partir de então houve a liberação da 90% dos pacientes. Com isso, nós ganhamos prestígio. E foi o serviço de enfermagem da Santa Casa que buscou, então, nos dar uma perspectiva maior e conseguiu obter um ambulatório no Conde Lara. Então, nós nos instalamos ali e começamos a atender. E criamos o novo serviço, a nova clínica de dermatologia da Santa Casa de São Paulo. A dermatologia é um mosaico de doenças muito grande. Então, a preocupação que nós tivemos foi em, desde o princípio, ter os setores que atendiam a cada um desses campos de trabalho. Por exemplo, os casos de dermatologia na infância. A orientação e o comportamento não são os mesmos dos casos do adulto. Então, precisávamos ter alguém que fizesse dermatologia na infância. A questão da parte de atendimento cirúrgico, câncer de pele, o carcinoma, o melanoma e etc. E as lesões benignas, mas que exigiam cirurgia. Então, precisamos criar o setor de cirurgia dermatológica. Não é? Então, a dermatologia cobria cirurgia dermatológica, dermatologia infecciosa e tropical,
dermatologia na infância, alergia dermatológica. Quer dizer, cada grupo desses era uma referência. E se tornaram referências, não só nacionais, mas internacionais. Então, eram grupos que tinham uma chefia e dei o exemplo. Marcos Maia chefiava a área de cirurgia dermatológica. Fausto Alonso, a área de pediatria dermatológica, dermatologia na infância. A Clarice Zaites, a área de doenças infecciosas e o laboratório. Não é? A Ida, a parte de alergia dermatológica. E assim, cada área, né, tinha um responsável. Esses responsáveis todos se tornaram nomes conhecidos internacionalmente pelo seu trabalho e pela contribuição que deram para a inovação dentro da dermatologia. Não vamos esquecer que no período de pós-guerra houve uma revolução na medicina. A quantidade de novos medicamentos, de novos procedimentos, a realização de exploração interna do ser humano, isto progrediu de uma maneira fantástica naqueles anos 50, 60, 70, e na Santa Casa nós conseguimos montar equipes que acompanharam esse desenvolvimento em todos os setores. Na dermatologia também, mas nos outros também, em todos os setores, ginecologia, cirurgia, todos, ortopedia. Então a Santa Casa se tornou uma referência mundial. Bom, dentro da dermatologia foi se desenvolvendo o campo da recuperação estética. Porque um carcinoma de face, não é? Ao ser retirado, deixa uma cicatriz, e isto representa para uma mulher uma deficiência terrível, e ela fica com problemas psicológicos resultantes daquela cicatriz exposta. E no passado procurava-se tratar a doença, mas não se tinha assim um objetivo de preservar o doente, isto é, a parte emocional do paciente. Mas à medida em que os processos foram se multiplicando e conseguia-se obter a resolução da doença, mas ainda ficavam as consequências, no caso da pele, estéticas, que deixavam o paciente arrasado. Então começou a se desenvolver muito a preocupação com a preservação estética. Só que aconteceu um fato inesperado. A situação do atendimento clínico-cirúrgico, que faz parte da medicina, é coberta pela Previdência Social. E o atendimento estético, para não ficar depois a pessoa emocionalmente abatida por uma consequência de um tratamento, isto exige recursos de melhoria da parte estética que não são cobertos pela Previdência Social. Isso sempre foi assim. Então, o resultado é que o atendimento com finalidade estética remunera o profissional melhor do que o atendimento apenas para a parte de doença, a parte de patologia, não é? Remunera melhor. Então começou a haver uma dedicação progressivamente maior para essa parte estética. E hoje, na dermatologia, criou-se uma tendência a fazer mais a parte estética do que a parte clínica tradicional. Os novos médicos procuram mais esta parte. Eu quero me abster de comentar isto, porque eu acho que há um exagero muito grande no atendimento estético que mudou o comportamento do médico. Eu hoje vejo
o médico diante de um aparelho, pergunta ao paciente o que é que tem, põe no aparelho, aí aperta o botão e diz, faça esses exames. Não é? E aí, quando volta, vê os resultados e diz, olha, procure fulano, ou faça isso, ou use esse remédio. Quer dizer, aquele atendimento clínico, examinando o paciente, não é? Com cuidado, para poder diagnosticar e depois, compreendendo qual é o paciente, ele desapareceu. A propósito, para completar a resposta a essa pergunta, eu vou lembrar a primeira aula de medicina na parte clínica, em 1953, há 70 anos atrás. O professor Luiz Veleri de Cur, que era cardiologista e era o chefe da cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e era o chefe de cardiologia no Hospital das Clínicas, foi o responsável por nossa primeira aula de clínica médica. E ele nos dizia como se examina o paciente, como se interroga, como em seguida se faz o exame clínico para poder chegar a um diagnóstico correto. E ele teve uma frase final que me marcou muito. Ele dizia, façam com o máximo cuidado para saber que doença tem o paciente. Mas isto não basta. Em seguida, é fundamental que se compreenda que doente está tendo a doença. Porque o tratamento e o seu resultado vai depender não só do diagnóstico correto, mas de como o doente vai se comportar na sua doença. Isto me marcou muito e toda a minha vida eu sempre procurei, além de fazer o diagnóstico da doença, conhecer bem o doente, para ver o lado emocional, psicológico, de comportamento que influi sobre a doença. Não é? E eu orientei toda a minha vida e a minha formação de novos profissionais, tanto estudantes de medicina, como depois colegas que queriam fazer dermatologia, sempre dentro desses princípios.